Oi, Tardan, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, foram 3 operações dentro dessa mega operação que uniu a Polícia Federal, a Receita Federal e os Ministérios da Fazenda e da Justiça. Na primeira operação, a Operação Carbono Oculto, houve o cumprimento de mais de 300 mandados em 8 unidades da Federação, 8 estados, para desmantelar ali um esquema de fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, tudo isso no setor de combustíveis. Essa operação emparedou a organização criminosa, primeiro para o comando da capital, o PCC, que movimentou mais de 52 bilhões de reais em 1.000 postos de combustíveis espalhados em todo o Brasil. Eles comercializavam gasolina e etanol adulterados e utilizavam todos os recursos do lucro para a organização. Também movimentaram 46 bilhões de reais em fintechs, que funcionavam como bancos paralelos do PCC, da organização criminosa. Fundos de investimentos também estavam na Faria Lima, famoso centro financeiro do país, e funcionavam ali como esses bancos paralelos do PCC. E foi lá que a Polícia Federal cumpriu 42 mandados. No Paraná, houve a Operação Tanque, que movimentou quase 24 bilhões de reais por uma centena de empresas de fachada. Elas eram ali postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e até mesmo instituições de pagamentos autorizadas pelo Banco Central. A terceira operação que compôs essa ação da Polícia Federal e da Receita Federal foi a Operação Quasar, especializada ali em investigar lavagem de dinheiro sujo. O grupo terrorista, o grupo criminoso, pegava o dinheiro fraudulento e utilizava fundos de investimento para lavar esse dinheiro, torná-lo limpo e fazê-lo transitar em todo o país. Ao todo, foram mais de 400 mandados cumpridos nas 3 operações e que montam, então, essa mega operação da Polícia Federal e da Receita Federal. As investigações apontam que esses grupos movimentaram cerca de 140 bilhões de reais em todo o país entre 2019 e 2025, o que fez o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, classificar a operação como uma das maiores do mundo. Ele falou hoje sobre isso em coletiva e a gente vai acompanhar agora o que ele disse. Vamos conferir. Eu diria que, com toda certeza, é uma das maiores operações da história brasileira e eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais, graças ao entrosamento da Polícia Federal, dos órgãos fazendários, da Receita Federal, com a colaboração também de outros órgãos, como o Ministério Público de vários estados, aos quais agradecemos. É muito importante dizer, ministro Haddad, senhores e senhoras presentes, que uma operação desta envergadura só pode ser levada a cabo pelo governo do Brasil, porque o crime organizado, como tenho dito, não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é inclusive global. O ministro Fernando Haddad também participou da entrevista e disse que essa operação é exemplar porque chegou nos caciques do crime organizado. Para Fernando Haddad, só é possível combater essas facções criminosas estrangulando-as financeiramente, sufocando, retirando essa quantidade de dinheiro. Só para a gente lembrar, foram 140 bilhões de reais movimentados nos últimos 6 anos. A gente vai acompanhar o que disse o ministro Fernando Haddad. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar aos sofisticados, usando inclusive expedientes próprios de grandes investidores no mercado financeiro, que o crime organizado está utilizando. É a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar ao alto escalão do crime, aos verdadeiros líderes do crime. Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu a investigação desses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio, 52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis
que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar à casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. A operação foi tão grande que o presidente Lula se manifestou nas redes sociais. Na rede social X, a gente vai colocar aí na tela essa manifestação do presidente Lula, ele falou o seguinte, abre aspas para ele, a população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. E ele seguiu, dizendo o seguinte, o trabalho integrado permitiu acompanhar toda a cadeia e atingir o núcleo financeiro que sustenta essas práticas. Seguiremos atuando com coordenação e seriedade para dar segurança às pessoas e estabilidade à economia, fecha aspas aqui para o presidente Lula nessa publicação feita nas redes sociais. Tardan, volto com você. Biagi, eu ouvi hoje, agora há pouco, uma nota do colunista Lauro Jardim, do Globo, dizendo aí que estariam várias lideranças políticas aí em Brasília, estariam prendendo a respiração ali, porque essa operação estaria para bater aí em grandes lideranças aí de partidos políticos, especialmente do Centrão. Tudo isso de acordo com Lauro Jardim. Tem esse clima aí de suspeita aí em Brasília, aí no Congresso? Olha, Tardan, por aqui, a não ser a base do governo, muita gente evitou comentar o assunto, disse que não estava muito por cima da situação. A gente tenta conversar com os parlamentares, deputados e senadores, só que eles estavam muito focados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, né, a CPMI, que investiga as fraudes no INSS. Como não houve a sessão plenária aqui no Senado Federal e na Câmara foi semipresencial, a casa esvaziou. Com isso, não houve a oportunidade muito de falar com parlamentares por aqui. A gente está aguardando o fim de uma sessão sigilosa da CPMI para tentar questionar os parlamentares sobre essa operação. E, em caso de mais informações, a gente tenta trazer aqui ainda no Povo News segunda edição, viu?